A gente tem visto as pessoas dizerem que foi uma eleição muito apertada. Foi mesmo. Mas também foi a primeira vez que um candidato no exercício da presidência não se reelegeu. Foi a primeira vez que um candidato à presidência da República foi eleito para um terceiro mandato. Lula teve mais de 60 milhões de votos, então, calma. Não tratem uma vitória como uma derrota. Eu sei que a gente viveu uma contínua crise de ansiedade nos últimos 4 anos e que é muito difícil mudar o padrão de comportamento, mas a gente vai precisar se permitir parar um pouquinho, tirar o pé do acelerador. Senão, isso nunca vai ter fim. Descansem, aproveitem, façam as pazes com os amigos e a família de vocês. O meu desejo é que a gente possa juntos virar essa página. É hora da gente restabelecer a paz entre os divergentes, como disse o futuro presidente Lula. O quê? Ah, oi! Tá gravando? Vocês estão bem? Hoje eu sei que vocês estão bem. Eu queria decretar essa semana como a semana do menos razão e mais emoção, só por uns diazinhos. No domingo, 30 de outubro de 2021, Jair Messias Bolsonaro perdeu as eleições nesse país. Nós temos um novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Se você passou os últimos 4 anos segurando o ar de tensão, hoje é dia de respirar. No seu primeiro discurso como presidente eleito, que eu particularmente achei muito bom, Lula declarou: não existem 2 Brasis. Eu concordo. Nós somos um país, um povo, uma bandeira. Eu ouvi alguns analistas comentando que não foi um discurso de vitória, mas um discurso de posse, um discurso de presidente, um discurso de união. Ele começa agradecendo todas as pessoas que compareceram às urnas, mesmo as que não votaram nele. Vejam aqui a grandeza e o espírito democrático. Foi uma fala conciliadora e de quem sabe o tamanho do desafio que foi chegar até aqui e que será, principalmente que será daqui para frente. Lula, que é conhecido pelas palavras de improviso, leu o seu discurso, o que mostra que ele foi totalmente pensado para passar a mensagem considerada apropriada, sem espaço para erros. O presidente eleito agradeceu aos seus aliados, principalmente aqueles que não estiveram com ele desde o começo, como foi o caso da senadora Simone Tebet. Ele sinalizou claramente entender que a sua eleição se deu porque, de fato, uma frente ampla foi formada por atores que antes eram rivais em prol da democracia e contra o perigo do segundo mandato de Jair Bolsonaro. Depois ele agradeceu a Deus e aos eleitores brasileiros. A minha primeira impressão foi a de um retorno à normalidade. Saem os arrobos, entra o protocolo. Que bom. Aqui, eu não posso deixar de fazer uma ressalva. Eu sei que uma parcela das pessoas que me assiste não votou no Lula. São pessoas que anularam os seus votos, que decidiram não comparecer ou até mesmo que optaram por votar no Bolsonaro. Eu agradeço a confiança de todas essas pessoas em continuar me escutando. Eu sei que, embora o discurso do Lula tenha sido de conciliação, tem muita gente provocando na internet, nos grupos privados e sendo maus vencedores. Mas eu garanto a vocês que essa parcela é pequena. E eu posso apostar que uma parcela muito mais expressiva do povo brasileiro não aguenta mais tanta briga e está em busca de conciliação. Vamos junto com essa galera. E sabe como eu sei que essa galera existe e que é a maioria? Porque foi esse o tom do discurso do Lula. Eu insisto com vocês aqui o tempo todo, eles fazem esses estudos, pesquisas qualitativas. Se não fosse esse o desejo do povo, a busca de maior calma, moderação e união, ele teria feito um discurso num tom diferente. Lula escolheu no seu discurso endereçar as expectativas dessas pessoas. Ele demonstrou entender que essa não foi uma vitória do PT, mas de uma frente democrática. Eu peço a vocês, então, que não se fechem. O Brasil é maior e mais generoso do que os chatos da internet. E para vocês, os chatos, eu queria deixar só essa mensagem. Todo mundo tem que saber perder, mas tem que saber ganhar também. Sejam generosos. Nós só temos um Brasil, a nossa casa, para a gente construir junto. Sejam tão generosos quanto os milhões de eleitores que tiveram a grandeza de mudar de opinião. O Nordeste, claro, foi uma região decisiva para a eleição do Lula, a gente sabe. Mas no Sudeste um movimento muito interessante aconteceu. Em 2018, Bolsonaro venceu o Sudeste com folga. No último domingo, o Lula teve 7,7 milhões de votos a mais no Sudeste do que o candidato do seu partido, Fernando Haddad, teve em 2018. Bolsonaro perdeu 1,3 milhão de votos nessa região.
Essas são pessoas que viveram 4 anos de governo Bolsonaro e escolheram fazer diferente. Mudar de ideia é muito difícil, principalmente num ambiente polarizado e cruel como o que a gente vive hoje. Hoje é dia de estender a mão. Para quem está sofrendo com a derrota, eu quero propor uma reflexão. Uma das frases mais emblemáticas do Bolsonaro foi proferida num discurso em 2017 durante a sua campanha na Paraíba. Ele disse: as minorias vão ter que se curvar às maiorias. Ele repetiu essa frase nesse ano, em 2022. Você, eleitor do Bolsonaro que talvez tenha gostado de ouvir essa proposta quando se sentia vencedor parte da maioria, consegue agora perceber a violência desse comando? Como é que você se sentiria hoje, ouvindo que as minorias teriam que se curvar às maiorias? Quando você é a minoria, quando você é o perdedor. É ruim, né? E você consegue perceber a diferença desse tom para o tom do Lula no discurso do domingo? Agradecendo a todos aqueles que votaram, mesmo os que votaram no outro candidato, dizendo que governará para todos os brasileiros e que nós precisamos de união. Talvez agora, em mais uma tentativa de justificar o injustificável, de igualar o que não é igual, vocês me digam, mas nem todos os militantes são assim tão acolhedores. É verdade, nem todos são, de um lado e de outro. Agora, entretanto, a gente está debatendo a postura dos líderes. Um falou por união, outro falou reiteradamente em submissão forçada. Na democracia liberal, as minorias não têm que se curvar a nada. Os direitos, as expectativas, os anseios de todas as pessoas devem ser objeto de respeito e ter o seu lugar na mesa. Inclusive os direitos daqueles de quem a gente discorda, daqueles que são a minoria da época, os perdedores. Hoje, o direito, as expectativas e a esperança de vocês. Essa é a normalidade democrática. E eu espero que vocês queiram isso para vocês e para os outros, porque é só na coerência que a gente vive com tranquilidade. Jair foi dormir, não se pronunciou, não agradeceu a seus eleitores, não ligou para parabenizar o vencedor, não admitiu a derrota, não seguiu o protocolo dos candidatos derrotados em eleições democráticas. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira. Ao longo do dia, Bolsonaro e nenhum representante seu se pronunciou. Já está de noite, nada aconteceu. No entanto, alguns dos seus aliados já reconheceram, sim, o fato consumado da eleição do Lula. Arthur Lira, presidente da Câmara, se pronunciou, assim como Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Até a Damares Alves, senadora eleita e bolsonarista de carteirinha, reconheceu no seu Twitter, numa nota publicada, que Jair deixará a presidência em janeiro. Ricardo Salles também, a ala psiquiátrica toda. Percebe-se, olha que interessante, que qualquer apoio a investidas antidemocráticas minguou. Afinal, todo mundo ali agora tem um próprio mandato para preservar. Na hora em que o bicho pegou, tá todo mundo pensando no seu primeiro. Eles aprenderam direitinho com o exemplo do líder. Estão deixando o Jair na mão, como ele sempre deixou todo mundo. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foi claro ao dizer que já havia conversado e transmitido o resultado para ambos os candidatos. Líderes internacionais reconheceram a eleição no Brasil a jato. Jair Bolsonaro não se deu nem ao trabalho de parabenizar o seu ex-ministro Tarcísio pela vitória na eleição para o governo de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, que seria, nessa situação, portanto, o Tarcísio, o maior representante do bolsonarismo. O Tarcísio diz no discurso dele que ele ligou para o Jair, mas não conseguiu falar e falou com o Braga Neto. Um aliado seu ganhou uma eleição importantíssima e o presidente, numa atitude infantil, não foi capaz de dar os parabéns. Ele não liga nem para os dele. Essa é só mais uma demonstração de que o projeto do Bolsonaro nunca foi de país. O bolsonarismo pode ser um movimento no coração das pessoas que acreditam nele, mas para o Bolsonaro ele é apenas um projeto de poder familiar e pessoal. Ele não liga para mais ninguém. Só para ele. Tarcísio entendeu o recado e rapidinho já demonstrou abertura para trabalhar com o novo governo federal. Fernando Haddad, derrotado por Tarcísio em São Paulo, ligou para o seu adversário e se colocou à disposição para ajudar na interlocução com o governo Lula em prol de São Paulo. Essa é a atitude madura, essa é a atitude democrática. É assim que os adultos encaram uma derrota e celebram uma vitória. A gente tem visto as pessoas dizerem que foi uma eleição muito apertada. Foi mesmo. Mas também foi a primeira vez que um candidato no exercício da presidência não se reelegeu. Foi a primeira vez que um candidato à presidência da República foi eleito para um terceiro mandato. Lula teve mais de 60 milhões de votos, então, calma.
Não tratem uma vitória como uma derrota. Eu sei que a gente viveu uma contínua crise de ansiedade nos últimos 4 anos e que é muito difícil mudar o padrão de comportamento, mas a gente vai precisar se permitir parar um pouquinho, tirar o pé do acelerador, senão isso nunca vai ter fim. Descansem, aproveitem, façam as pazes com os amigos e a família de vocês. O meu desejo é que a gente possa juntos virar essa página. É hora da gente restabelecer a paz entre os divergentes, como disse o futuro presidente Lula. E claro, a gente precisa tomar cuidado para de agora em diante não dar para essa galera o que eles precisam para continuar sendo relevantes. Se a gente continuar pulando de escândalo em escândalo, a gente faz o trabalho de relações públicas que é fundamental para eles conseguirem permanecer na boca do povo e, portanto, para que eles consigam permanecer relevantes eleitoralmente falando. Por fim, eu deixo aqui os meus votos. Porque, como vocês devem imaginar, essa semana começa a minha licença maternidade aqui no canal. Falei dela, mas agora é para valer. A gente tem mais um conteúdo comigo planejado para a próxima quinta, um conteúdo muito legal. Mas a partir da semana que vem a gente vai ter um vídeo por semana com convidados especialíssimos que a gente escolheu a dedo para trazerem mais informação e análises para vocês nesse momento em que eu vou me afastar para cuidar um pouquinho da minha família. Eu sei que eu sempre posso contar com vocês, a minha galera tão querida aqui do canal. Eu volto em breve, quando for o momento certo. Um beijo, mais razão e menos emoção no dia de hoje. Espero que todos vocês tenham conseguido respirar, ainda que só por alguns momentos. Mas a gente vai ter que aprender a levar as coisas de maneira mais leve, porque essa dinâmica de conflito, essa dinâmica de tensão, essa dinâmica de violência, de embate, não nos aproveita. Isso é prestar um serviço para aquilo que a gente quer ver extirpado da política. Tchau, tchau.